amigos e amigas do nosso canal, do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Estamos aqui para dar continuidade à nossa reflexão sobre o Evangelho de Lucas. Eu fiquei com as narrativas da ressurreição. O final do Evangelho de Lucas, o final do capítulo 23 e o capítulo 24. Primeiramente, nós temos que ver que os 4 evangelhos narram experiências das pessoas com Cristo ressuscitado. Os 4 evangelhos não falam sobre como foi a ressurreição de Jesus. Eles apenas mostram pessoas que encontraram com o ressuscitado, diversos tipos de pessoas em diversos contextos. Isso nos mostra que qualquer um de nós deve fazer experiências com o ressuscitado. Os relatos desses encontros do ressuscitado com as pessoas são bem diferentes em cada um dos evangelhos. E depende muito do projeto teológico de cada autor. O que é comum em todos eles é que Maria Madalena está presente como testemunha do túmulo vazio, pelo menos isso naqueles que não narram um encontro entre Maria Madalena e Jesus. Ela está no momento da crucifixão, em todos os 4 menciona isso, e ela também está presente no túmulo vazio. Então, outra coisa também que nós temos em comum com todos esses evangelhos é exatamente essa menção ao túmulo vazio, que a gente vai entender melhor o que significa isso. No Evangelho de Lucas, Maria Madalena está entre as mulheres que foram ao túmulo. São várias mulheres no Evangelho de Lucas. Mas na hora de testemunhar para os discípulos que Jesus ressuscitou, aí então temos a Maria Madalena novamente mencionada. Bom, então o que seria a ressurreição? Os evangelhos falam de testemunhas com o ressuscitado, pessoas que fizeram um encontro profundo e íntimo com o ressuscitado. Não se trata apenas de que um morto voltou a viver. Não é a reanimação de um cadáver ou de alguém que por alguns momentos fez uma experiência de quase morte, como acontece com os profissionais da medicina, que muitas vezes conseguem reanimar alguém que era tido como morto. Não se trata simplesmente de que Jesus morreu e voltou a viver. É muito mais que isso. Nós podemos ver uma teologia sobre isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. A ressurreição é a transformação do ser perecível, ou como diria Paulo, corruptível, num ser incorruptível. A primeira parte do nosso texto é exatamente sobre as mulheres. Elas estiveram na Galileia, elas estiveram presentes na chamada Via Sacra, e elas estavam no Calvário e estavam também no sepultamento. Elas viram o lugar onde Jesus foi sepultado. Elas estiveram acompanhando de perto todos esses acontecimentos. Então, o texto diz que no sábado essas mulheres descansaram, segundo o mandamento. E dá a entender que elas estiveram o tempo todo com Jesus, e quando Jesus descansou no túmulo, elas descansaram no sábado. E no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo levando aromas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja,
elas foram até o limite do possível. Elas também representam o Antigo Testamento, o judaísmo, são as filhas de Sião que batem no peito chorando, e são aquelas filhas de Sião representantes dos remanescentes de Israel, aqueles fiéis que permanecem com Adonai, com o Senhor, até mesmo contra toda esperança, contra toda possibilidade de sair da situação. Esses fiéis do Senhor permanecem ali. Então elas foram até o limite do possível no seu segmento. Ele já morreu, é um crucificado, é tido como maldito, não merecia sequer o sepultamento. No entanto, elas não estão preocupadas se ele é ou não é o Messias. Elas querem ir até o fim, até mesmo cuidar do corpo daquele que é morto. Os discípulos, ao contrário, quando perceberam que ele ia ser crucificado, viram aí a prova de que ele não era o Messias. Porque o livro do Deuteronômio já diz que maldito é todo aquele que é suspenso no madeiro. Portanto, se Jesus foi crucificado, então isto era a prova de que ele não é o Messias. Então, para que a fé daquela época, levando em consideração o que está no livro do Deuteronômio, ele não é o Messias. Mesmo assim, elas não estão se importando se ele é ou não é o Messias. Elas estão ali para manifestar sua fidelidade e seu amor. Elas cumprem as Escrituras, cumprem o mandamento. E agora nós vamos vê-las passar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ao presenciarem o túmulo vazio e as experiências que estão envolvendo esse acontecimento. Então, como eu falei no início, na introdução, os 4 evangelhos têm muitas diferenças nesses relatos de aparição do ressuscitado. Aqui no Evangelho de Lucas, quando as mulheres chegam ao túmulo, a pedra gigantesca, pesada, que ficava à porta do túmulo, já havia sido removida. Elas percebem então que o corpo de Jesus sumiu. Ele não está ali. Nisso, 2 jovens com vestes brilhantes, com vestes resplandecentes, falam com ela, estão ali e falam com ela. É interessante que no Evangelho de Marcos é um jovem, aqui são 2. Talvez Lucas queira que pensemos nos relatos da transfiguração, quando 2 testemunhas, Moisés e Elias, brilham junto com Jesus. Aqui nós temos também 2 testemunhas, 2 jovens com roupas brilhantes, que falam para essas mulheres. Parece que a descrição deles é tirada do livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. E eles dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Então, eles vão anunciar a ressurreição de Jesus para ela. E, como sempre, a Galileia, que é o início de tudo, é mencionada. E eles mostram que Jesus mesmo já falou sobre isso. Ele já havia anunciado sua morte e sua ressurreição. E aqui eles chamam Jesus de o Filho do Homem. Isso mesmo nos remete de novo ao livro de Daniel, que menciona no capítulo 10, versículo 6, o Filho do Homem. Então elas lembraram das palavras de Jesus. A partir de agora, essas mulheres não representam mais as filhas de Sião, o Antigo Testamento fiel. Não representam mais simplesmente os remanescentes de Israel. Elas agora se tornam portadoras da experiência com o ressuscitado. Elas não precisam ver o ressuscitado. Elas recebem essa experiência do ressuscitado
a partir do anúncio desses dois jovens de roupas resplandecentes. Elas acreditam, e então elas lembram dos ensinamentos de Jesus, lembram dos 3 anúncios da morte e ressurreição, e isso é suficiente para ela. Então elas têm essa experiência no primeiro dia da semana, que atualmente esse primeiro dia da semana se chama domingo ou dia do Senhor. Esse agora passa a ser o início de uma nova criação, como diria Paulo. Aquela criação terminou naquele repouso sabático que Jesus fez, e elas também. Essa experiência no túmulo vazio, que é muito importante, porque o túmulo tem um significado duplo. Primeiro, que o túmulo é o lugar daqueles que estão mortos. Então, o túmulo significa, primeiramente, que Jesus de fato morreu. É muito importante essa fé dos cristãos na morte de Jesus. Os cristãos entendem a morte de Jesus como uma oferta da vida inteira dele e da nossa vida ao Pai. Uma oferta que foi acolhida por Deus, que ressuscitou Jesus e nos ressuscitará através de Jesus. Mas o túmulo está vazio. Então o túmulo tem o segundo significado de que, de fato, ele morreu, mas a morte não o reteve. A morte não conseguiu manter Jesus na morte. Por isso o túmulo está vazio. Então é mais esse sentido teológico que nós devemos nos apegar, e não a uma questão de que o fato do túmulo estar vazio é a prova da ressurreição de Jesus. Os adversários poderiam dizer, os adversários do cristianismo poderiam dizer que um túmulo vazio não prova que ninguém ressuscitou. Então é mais importante mesmo esse duplo sentido teológico. De fato, Cristo morreu, mas não permaneceu na morte. Então as mulheres foram evangelizar os discípulos, foram contar essa boa notícia. Elas contaram aos 11 e aos outros discípulos. E aqui Lucas vai retomar de Marcos o nome das 3 mulheres que estiveram presentes na cruz, e para Marcos foram aquelas que também se dirigiram ao túmulo: Joana, Maria Madalena e a mãe de Tiago. Essas 3 confirmam aos apóstolos isto que aconteceu no túmulo. Provavelmente elas tinham um respaldo na comunidade para que o nome delas fosse mencionado, e que também Lucas pudesse dizer que elas confirmaram aos apóstolos o que tinha acontecido no túmulo. Bom, temos aqui então 3 testemunhas, não só 2, mas 3. Porém, os apóstolos e os discípulos não creem, pensam que são simplesmente delírios. Não acham que um crucificado pudesse ressuscitar. Mesmo assim, Pedro foi ao túmulo e inspecionou o túmulo. E o texto constata que ele não viu nada, só viu o linho que cobria Jesus. Bom, ele foi então surpreendido pela ressurreição. Não sabe o que de fato aconteceu. Sabe que o Cristo não está lá, mas não sabe o que aconteceu porque ele não viu nada. Estamos aqui diante de uma comunidade que pensa em provas empíricas da ressurreição de Jesus, e isto é tido como um absurdo para a igreja primitiva. Bom, depois desses momentos com as mulheres, nós passamos para um segundo momento, que é um relato do encontro de Jesus com 2 discípulos que iam para Emaús. A primeira parte do relato mostra os 2 discípulos na estrada, e Jesus
que caminha com eles. Eles estão com Jesus ressuscitado na estrada. É interessante que Lucas diz que os 2 discípulos partiram para Emaús no mesmo dia em que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles sabiam, e eles vão dizer na conversa depois, sabiam que as mulheres tinham ido ao túmulo e que as mulheres voltaram dizendo que Jesus havia ressuscitado. Mas ao contrário das mulheres, eles não creem na ressurreição porque não viram. Então é dito que no mesmo dia eles se dirigem para Emaús, quando eles deveriam ficar em Jerusalém, se tivessem acreditado nos 3 anúncios da paixão e ressurreição que Jesus lhes fez. Então, Emaús fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. O texto diz que são 2 discípulos. Muitas pessoas se perguntam se são 2 homens ou um homem e uma mulher. Isso é uma pergunta que não tem tanta necessidade. Lucas deixou essa expressão ambígua. Os 2 discípulos é uma forma ambígua de escrever. Podem ser 2 homens ou um homem e uma mulher. Mas nós não podemos garantir que seja um homem e uma mulher. Nós devemos deixar as coisas como Lucas quis. Que na realidade ele quer é que as pessoas se encontrem nesse relato, possam refletir. Sou eu que estou com Jesus no caminho para Emaús, caminho da minha vida. Quando Lucas quer realmente dizer que uma mulher estava presente, ele menciona, dá nomes, valoriza a atitude da mulher. Nesse caso, ele quer dizer apenas que pessoas fizeram um encontro com o ressuscitado. Então é dito que esses discípulos, essas 2 pessoas, estavam raciocinando e discutindo. Raciocinavam e discutiam pelo caminho sobre o acontecimento. É muito forte essa palavra acontecimento. Mostra que Jesus não é um mito, Jesus é um fato histórico. Não é? Nós temos aí o acontecimento Jesus. É alguém que vem de Deus, entra na nossa história e fica conosco, caminha conosco. O caminho é algo muito forte no Evangelho de Lucas e também no Atos dos Apóstolos. Bom, enquanto eles estão raciocinando e discutindo sobre o acontecimento, Jesus se aproxima, né, e representa aí essa proximidade de Deus com a humanidade nos caminhos da história. Jesus age aqui como Deus agiu em todo o Antigo Testamento e como ele agiu ao longo desse evangelho, sempre a caminho com as pessoas. Mas os discípulos não conseguem vê-lo porque eles estão com os olhos fechados. Estão com os olhos fechados para o ressuscitado, porque eles estão presos ainda nas provas empíricas. Então é Jesus que toma a iniciativa também de se aproximar e de conversar com eles. Eles, além dos olhos fechados, eles também estão com o semblante fechado, né? Com o rosto entristecido. E é interessante essa pedagogia de Jesus. Jesus vai começar um diálogo com eles e começa a partir da realidade deles, daquilo que eles estavam falando. Então, vai levá-los a falar os acontecimentos para ver se eles compreendem bem aquilo que aconteceu. Eles têm Jesus por um estranho, um estrangeiro, alguém que não estava sabendo do acontecimento. Então nós temos aí pela segunda vez o termo as coisas que aconteceram, o acontecimento.
que se trata do acontecimento pascal, né, desde que Jesus chegou em Jerusalém até a sua morte na cruz. Então, Jesus pergunta: que acontecimento? Para fazer com que eles falem. E eles vão contar, vão narrar tudo até a cruz. É interessante porque é como se fosse um querigma. Nós nos acostumamos em português a dizer essa palavra. Em grego a entonação é querigma, mas em português costumamos dizer querigma e assim vamos continuar. Eles falam o querigma, mas sem ressurreição. É um querigma estranho. Eles vão precisar completar essa narrativa, esse anúncio com a ressurreição. Eles precisam fazer essa experiência para que o querigma possa estar completo. Então, quando Jesus pergunta sobre que acontecimento eles estavam falando, e eles começam identificando Jesus, dizem o nome e de onde ele era. É o Jesus de Nazaré. Esse é o acontecimento. Jesus de Nazaré. Ele foi tido como um profeta, um homem poderoso em obras e palavras. Então, quer dizer que eles não acham mais que Jesus seja o Messias, o Cristo. Mas, pelo menos, eles ainda creem que Jesus é um profeta. Algo que foi superado lá no primeira parte do Evangelho. No Evangelho de Lucas, Jesus começa como se fosse um profeta, semelhante a Elias, a Eliseu, mas depois isso é superado e as pessoas já passam a vê-lo além de um profeta. Os discípulos mesmo chegam a dizer através de Pedro que ele é o Messias, o Cristo. Mas eles agora sabem apenas que, obviamente, Jesus agiu como um profeta, é inegável, eles têm memória do fato dele ser uma pessoa que fez muitos prodígios. E é por isso que eles discutiam pelo caminho. Como é que alguém que dava todos os sinais de que era o Messias acabou por ser crucificado? Então eles terminam com essa informação. Ele foi crucificado e, portanto, não pode ser o Messias. Eles inclusive dizem: esperávamos que fosse ele aquele que iria redimir Israel. O Redentor de Israel é o Messias. Então, esperávamos, não esperam mais, porque ele foi crucificado. Eles, então, mencionam as mulheres. É fato que as mulheres viram o túmulo vazio, mas a ele ninguém viu. Ora, se não viu, não está vivo. Não sabem o que poderia ter acontecido, mas ele não pode estar vivo, não pode estar ressuscitado, porque é um crucificado. Estão falando com Jesus, sobre Jesus, mas eles falam como se Jesus estivesse morto e dizendo que, obviamente, Jesus não pode estar vivo. Então é a vez de Jesus falar, e Jesus então vai fazer uma exposição das Escrituras. Começa chamando a atenção deles, dizendo que eles são lentos de coração. O coração era a sede da compreensão, da inteligência. Então eles têm o pensamento, têm o coração lento para compreender as coisas. E então ele retoma suas próprias palavras, o anúncio da paixão, os anúncios da paixão e da ressurreição. Ele falou isso. E a partir daí, ele vai retomar o que as Escrituras dizem. O que as Escrituras diziam a respeito de si, de Jesus. Não as Escrituras no sentido literal, porque não há nenhuma profecia que seja claramente diga que o Messias vai ser crucificado. Isso seria um absurdo para a fé de Israel. O Messias é o bendito, é o pleno do Espírito Santo, é o cheio do Espírito Santo. O crucificado é o maldito,
é aquele que está separado de Deus. Mas Lucas já tinha dito, no terceiro anúncio da paixão, em Lucas 18:34, que o sentido das escrituras estava oculto, estava cripto, estava oculto. Então, não é a escritura no sentido literal, mas é um sentido que as escrituras têm, que só pode ser visto à luz da ressurreição. Sem a fé na ressurreição, esse sentido das escrituras fica oculto, fica escondido. As pessoas não conseguem perceber. Então eles fazem então aqui a abertura das escrituras. Lembremos que os discípulos de Emaús estão com os olhos fechados, com o rosto fechado, com a esperança fechada. Eles não esperam mais, e com as escrituras fechadas. Jesus vai começar uma abertura para eles, primeiro abrindo as escrituras. É interessante que Lucas usou o verbo de hermeneu, que significa ficar próximo do texto. Então mostra essa familiaridade de Jesus com as escrituras, como ele demonstrou lá no início do ministério de Jesus, quando ele fez a leitura do profeta Isaías na sinagoga. Ele tem proximidade, familiaridade com as escrituras. Elas falam sobre ele quando elas são lidas à luz da ressurreição. Eles chegam a Emaús quando o dia declina. E aqui é o momento em que Jesus vai se manifestar, e ele vai se manifestar no partir do pão, que é uma forma de chamar a Eucaristia. Então o dia declina e os três fazem salamaleques, né? O que é isso? Eles ficam naqueles rapapés que são próprios da hospedagem no Oriente. Aquele que quer ser hospedado tem que demonstrar que não está insistindo para ser hospedado. Ele diz: eu vou seguir adiante, eu vou dormir na praça, não se preocupe comigo. Isso faz parte da etiqueta. E aqueles que desejam hospedar têm que insistir para que aquela pessoa aceite a hospedagem. Então isso é simplesmente só o cumprimento de etiquetas, não é? do chamado salamaleques. Então Jesus é hospedado pelos dois, e em casa, à mesa, ele faz a mesma coisa que fez na ceia pascal. Lucas usa os mesmos termos. Ele tomou o pão, partiu, deu graças, entregou o pão a eles. Então é nesse momento que temos aí a abertura dos olhos. Então, depois de abrir as escrituras, eles abriram os olhos. E quando eles abriram os olhos, Jesus sumiu, como estava sumido lá do túmulo. Porque a presença de Jesus não é mais uma presença física, mas é a presença eucarística. Agora temos que ver Jesus nessa caminhada, não é? Temos que ver Jesus nas escrituras, temos que ver Jesus na Eucaristia. Então eles dizem: era ele, o nosso coração ardia pelo caminho. Então isso aí nós temos a abertura do coração. Então, como fizeram a experiência com o ressuscitado, eles se tornam testemunhas, e agora eles podem completar o querigma, contando o final do querigma, que é a ressurreição, que é realmente a boa notícia, o evangelho. Ele ressuscitou, não permaneceu na morte. Então voltam para Jerusalém como testemunhas da ressurreição. Para terminar agora, nós temos o encontro do ressuscitado com sua comunidade reunida, que é o terceiro momento. E nesse relato, que vai do versículo 35 ao versículo 43, nós vamos ver que
ele vai dar sinais de que está vivo, para que as pessoas não fiquem procurando provas empíricas da ressurreição, mas façam experiência com o ressuscitado sem precisar dessas coisas. Então, é dito primeiro que os 11 estavam reunidos. Então, essa comunidade está reunida. É o primeiro dia, né? Ainda é primeiro dia. E essa comunidade reunida testemunha a ressurreição de Jesus. Não porque tenha visto o Senhor, mas é porque o Senhor se manifestou a Simão. E Lucas tem uma predileção por chamar Pedro de Simão, que é muito mais significativo, porque Simão significa aquele que ouve, o ouvinte. Então, a comunidade testemunha que Jesus ressuscitou e se manifestou a Simão. Lucas não nos narrou essa experiência de Simão com Jesus. Ele saiu do túmulo sem fazer essa experiência. Então, os discípulos que vieram de Emaús narram o acontecimento. De novo, o acontecimento é sempre retomado. Eles narram o que aconteceu no caminho, na companhia de Jesus para Emaús, e como foi que o reconheceram ao partir do pão, no momento da Eucaristia. Então, quando estão assim, a comunidade testemunhando para os dois de Emaús testemunhando para a comunidade, nós temos aí a manifestação do ressuscitado, que diz Shalom Aleichem, que é a paz esteja convosco. A saudação judaica, uma saudação judaica que diz muito. O Shalom é quando tudo está bem. Então veja que houve um rompimento dos discípulos com Jesus. Os discípulos abandonaram o mestre, deixaram que ele fosse preso, torturado, sem apoiá-lo, deixaram que ele fosse preso, torturado, sem apoiá-lo, sem acompanhá-lo, sem estar com eles. Ele morreu na cruz sem a presença deles. Então houve um rompimento. Quando Jesus diz Shalom Aleichem, ele está ali para dizer: está tudo bem entre nós. Ele retoma o relacionamento com eles. Não há nenhuma censura sobre o que eles fizeram, se eles abandonaram ou não abandonaram, mas apenas um recomeço. Daqui para frente vamos continuar. Então, eles pensam que é um espírito. Isso é uma coisa que Lucas está mostrando e estava acontecendo na comunidade. A comunidade, lá para o final do primeiro século, já não sabe mais se Jesus é um fantasma, o que ele é, o que significa ressuscitado, etc. Então, Jesus mostra os sinais de que está vivo. Primeiro, as mãos e os pés. Isso é importante, porque as mãos e os pés têm as chagas e mostram que o ressuscitado é o crucificado. Eu não posso separar os dois. Os estigmas no corpo glorioso não são necessários. Eles estão ali para dizer que aquele Jesus ressuscitado, triunfante, vitorioso, é aquele que foi crucificado. Ninguém pode querer a glória da ressurreição sem passar pela cruz. É carne e osso, é alguém concreto, está vivo, come pão e mel. Então nós temos o abraço, né? o apalpar, o segurar Jesus, tocar Jesus. Nós temos, que é representado aí por carne e osso, nós temos o alimento, pão e mel. Nós temos a chaga dos pés e da mão. Então, ele é o mesmo, embora estando transformado, estando em outra existência. Ele é o vivo,
Isso é para quem está vivo, não é alguém que está morto e está fazendo uma aparição vindo do além. É alguém que vive. E então é terminado com a alegria. Todos se alegram, porque realmente esta é a boa notícia. O Senhor ressuscitou. Como nós dizemos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, feliz Páscoa para todos nós, que nós possamos realmente testemunhar o ressuscitado, que nós possamos fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo digno do ressuscitado. Podemos estar com a força do ressuscitado, construindo cada dia mais o seu reino, o reino que é do Pai, e que nós, como cristãos, saibamos ficar do lado dos crucificados, porque os crucificados são as primícias, são aqueles que acompanham a verdadeira primícia, que é o Senhor Jesus. Estar do lado dos algozes e não dos crucificados é um contratestemunho de quem segue Jesus. A alegria, louvemos o Senhor ressuscitou verdadeiramente. A alegria.